Após mais de 30 anos de discussões, o Congresso Nacional aprovou a proposta da reforma tributária. A mudança tem o objetivo de simplificar a tributação e promete ainda ser mais justa com os mais pobres. Para entender mais sobre as mudanças que devemos esperar por aí, né? Eu vou conversar agora ao vivo com a economista e professora da FGV, Carla Bene, está conectada aqui com a gente. Professora, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, para começar, queria que a senhora explicasse para a gente brevemente quais são os objetivos principais, então, dessa reforma tributária aprovada no Congresso. Será que ela, de fato, vai favorecer ou vai ser mais justa, especialmente com os mais pobres, professora? Qual que é a avaliação que a gente pode fazer nesse momento? Olha, é uma avaliação de comemoração. Os dois pilares mais importantes para uma boa reforma tributária são a simplificação, primeiro, e o segundo, uma tributação que diminua as desigualdades. Então, nós vamos melhorar nesses dois pontos, porque aqui no Brasil nós já estávamos, e vocês já devem ter ouvido falar, que há 30 anos nós estávamos esperando por uma reforma, e é verdade. Ou seja, nós temos uma quantidade de impostos muito grande e muito complexa para se arrecadar. Então, nós vamos juntar esses impostos e teremos dois impostos, os chamados impostos de valor agregado. E aí vai ter um sob o âmbito estadual e municipal e outro sob o âmbito federal. Então, isso vai simplificar a vida da indústria. Esse vai ser o grande beneficiário. A indústria vai ficar muito mais fácil, Wilker, para ela poder recolher os seus impostos. Aí entra até um terceiro pilar importante numa boa reforma, que é o quê? Diminuir a sonegação também. Então, quanto mais fácil, mais transparente, mais simples, melhor é para o sistema tributário. E outra questão que é muito relevante é tributar mais de quem ganha mais. Então, é por isso que você precisa fazer uma reforma para diminuir justamente essas desigualdades, porque no Brasil, quem ganha menos paga mais impostos. E isso a gente escuta muito, e às vezes as pessoas não entendem muito bem o porquê. É porque a nossa tributação em bens e serviços é muito elevada. Então imagine o seguinte, Wilker, você come arroz, eu como arroz, todo mundo come arroz. Independente do quanto a pessoa ganha, o tributo em cima do arroz é o mesmo. Então é por isso que quem tem um salário menor acaba pagando um imposto muito maior na proporção de quem ganha mais. É porque a pessoa dedica mais do seu rendimento a comprar aquele produto, não é isso? Isso, exatamente. Tá explicado então, professora. Eu escutei alguns especialistas dizerem que o texto aprovado ele é melhor do que o sistema que a gente tem atualmente, pelo jeito a senhora concorda com isso, mas que ele ainda não é o ideal. Qual seria o ideal, professora? Tem como a gente pensar num texto ideal para a tributação de um país tão grande quanto o nosso, que tem tanta diferença assim? Olha, é importante que a gente entenda que essa questão sua eu adorei, porque existe uma reforma ideal e a reforma possível. Essa passagem é justamente a aprovação no Congresso, na Câmara e no Senado. E nós estamos agora com a nossa reforma possível. Essa discussão entre o ideal e o possível é pela quantidade de exceções e pela quantidade de alíquotas diferentes. Então, numa situação ideal, se existisse ela, a gente teria uma quantidade menor de exceções, porque se você colocar mais itens dentro da análise, você pode diminuir a alíquota. Se você tira várias exceções, esse grupo fica de fora, esse aqui não, esse daqui não, esse daqui não, o que que acontece? O grupo que fica acaba sendo uma alíquota maior e mais tributada. Então, essa daí é a discussão, ou seja, a própria OCDE, que é a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que a gente brinca que é o Clube dos Ricos, eles recomendam que quanto menor for as exceções, melhor é você ter uma alíquota, digamos assim, para bens e serviços, para pegar quase que tudo. Mas eu acho que a gente já caminhou muito, eu brinco que o ótimo é inimigo do bom,
Então, a gente precisa caminhar com o que a gente tem. Não é a ideal, porque eu tenho várias exceções, mas a gente fez um longo caminho e foi até uma grande surpresa, inclusive de decisões políticas, conseguir aprovar isso agora. Certo. É um caminho que a gente já percorreu, um caminho longo, né? São 30 anos discutindo esse tema, mas é um caminho que ainda não chegou ao fim, né, professor? Até porque, para que isso seja implementado, para que aconteça na prática, a gente precisa ainda de algumas leis complementares serem aprovadas, né? Como que isso deve funcionar? Dá para a gente ter uma previsão e a gente deve passar também por um período de transição, né? Isso, agora começa a segunda fase. Então, o que que nós temos até agora? O texto base foi aprovado. Então, essa que é a grande comemoração. Agora, do ano que vem para frente, 2024 e 2025, nós temos a aprovação das leis complementares, que é justamente a hora que você vai negociar as alíquotas, os percentuais, quem é que vai conseguir ficar de fora, mais uma exceção aqui ou mais um ajuste ali. Então, quanto menor for a quantidade de leis complementares, vamos imaginar que em duas, três, a gente consiga resolver tudo. Melhor, porque aí você começa a implementar tudo em 2025 e isso daí vai caminhar, para você ter ideia, esse período de transição vai até 2033, onde nós teremos os 2 modelos caminhando, porque a estrutura tributária é muito complexa, né, Wilker? Então tem várias empresas, indústrias que possuem créditos fiscais, elas têm direito, elas precisam usar esses créditos, então é natural que a gente tenha um período de adaptação agora e com a aprovação das leis complementares e um período de transição. Há uma crítica até se esse período de transição é muito longo, se não poderia ser mais curto, mas aí a gente volta para aquele ponto, que é ou aquilo que é o ideal e aquilo que é o possível. Então, para a reforma, essa é uma grande aprovação, mas assim, na sua vida, na minha, de quem está nos ouvindo agora, isso não vai mudar nada agora na nossa vida, nem no ano que vem. Mas, como a economia ela trabalha com trajetórias e expectativas para as empresas, para os investidores, quem quiser abrir um negócio, inclusive no Brasil, essa é uma sinalização de uma modernidade tributária que a gente estava devendo para nós mesmos e para o mundo todo. Com certeza, né? Isso inclusive estimula, né, professora, as empresas a virem aqui para o nosso país porque tem menos risco ali, tem uma tributação inclusive mais fácil de ser paga. Agora minha dúvida é a seguinte, com essa transição, esses anos que a gente vai ficar nesse período de transição, será que a gente não vai ter que pagar mais caro, por exemplo, nos honorários do contador? Por exemplo, para fazer uma declaração, ou para quem é microempreendedor? Essas pessoas talvez não tenham essa oneração agora por causa desse sistema que deve, por algum período, usar 2 sistemas. Como que isso deve ser feito? Já dá para a gente imaginar ou não? Olha, eu acho que isso daí vai de conversar, inclusive, porque a Receita Federal ela vai disponibilizar os programas. Isso daí não é nada que vamos supor, a empresa ou o escritório de contabilidade que vai ter que criar isso, até porque nem poderia. A gente tem que usar um sistema único, todo mundo. Uhum. Então, eu acho que depois das alíquotas serem mudadas, ou seja, 2024 e 2025, você vai começar com os testes, os programas. Então, toda a parte de informática, digamos assim, para que as empresas possam usar, vai ser disponibilizada. Então, o que vai ter nas empresas de contabilidade é uma adaptação. Eu não imagino que elas vão fazer nenhuma cobrança adicional para isso, o que pode ter um período mesmo de transição, de adaptação, que elas vão ter que trabalhar. Mas, assim, não está no meu imaginário que as empresas de contabilidade fossem cobrar a mais. Olha, o sistema antigo é tanto, o sistema novo é tanto. Não acho que justifique isso. Então vamos ter que negociar isso aí, talvez, né, com algumas empresas. Agora, professora, a questão do imposto de renda, né? Isso também deve ser impactado por essa reforma. O governo promete isentar mais gente. Será que isso é possível? Será que a arrecadação
não vai cair demais? Qual que é a avaliação que a gente pode fazer nesse momento? O imposto de renda, ele está isento até 2 salários, né, agora. O programa do governo, ou seja, a proposta do governo, é que até o final dos 4 anos ele faça uma isenção até R$ 5.000, de quem ganha até R$ 5.000. Isso já era uma campanha do governo anterior que não foi implementada. Então, o que nós temos hoje? Quem ganha até 2 salários mínimos tem isenção de imposto de renda. E para você ter ideia, Wilker, pelos dados do IBGE, 70% das pessoas que trabalham com carteira assinada ganham até 2 salários mínimos. Então, olha que coisa impressionante, ou seja, 70% das pessoas que trabalham com carteira assinada estão isentas do imposto de renda. Então, se o governo quiser isentar até 5.000, ele precisa, é possível se ele fizer um sistema compensatório. Como isso? Repara, eu não sei se vocês já viram no noticiário que tem a tributação dos fundos exclusivos, a tributação das offshores, que quem tem dinheiro fora do país. Aí tem a tributação agora, vai ser discutida dos cassinos virtuais, dessas empresas de aposta. O que nós precisamos fazer, né, como país? Reestruturar a arrecadação para que você possa dar isenção, se isso for decidido politicamente falando. Então, não dá para fazer a isenção sem ter mais arrecadação na outra ponta. Então, isso daí vai ser o jogo do que vocês vão acabar vendo no noticiário daqui para frente. Então, é possível? É, mas precisa fazer uma combinação aí matemática para poder fazer essa isenção. É simples, né? Como na casa da gente, se a gente começa a ganhar menos e a gente não diminui o custo, os gastos, a gente precisa fazer uma nova renda ali, fazer uma renda extra. Vamos ver então se de fato essa isenção aí tão diferente, tão mais alta, vai ser viabilizada ou não. Professora Carla Beni, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais dessa reforma tributária que finalmente foi aprovada. Vamos aguardar os próximos passos aí, as próximas cenas, né, dessa história toda. Até a próxima, viu? Até a próxima. E podem contar comigo, só me chamar. Um grande beijo a todos e um ótimo dia. Beijo, tchau, tchau. Até mais.